estudante, tudo bem? Que bom que você está aí na sua casa, me esperando para mais uma aula aqui no Se Liga, uma aula de Biologia para o 2º ano do ensino médio, comigo, Marisa Araújo, pode chamar de Marizinha. Vamos lá? O que é a aula hoje, gente? Vamos trabalhar doenças causadas por protozoários, as protozooses ou protozoonoses, tá? Vamos estudar aqui algumas principais doenças. Pelo nosso tempo, né, mais curtinho, vou escolher algumas doenças mais importantes, tá bom? Vamos estudar um pouquinho, né, como que você pode se contaminar, como pode prevenir o contágio, tratamento, tá? Então vamos comigo aqui. O que queremos aprender na aula de hoje? Iremos identificar as principais doenças endêmicas e mortalidade infantil da região em que os alunos moram ou do Brasil e relacioná-las com as condições ambientais e qualidade de vida, como destino do esgoto e lixo, água, moradia, acesso a atendimento médico e a educação. Quer dizer, tem a ver aí com saneamento, né? Então vamos lá. Protozoonoses. Exemplo, doenças de Chagas, leishmaniose, malária, giardíase e amebíase. São algumas aí que eu citei, que eu vou aqui falar um pouquinho para vocês, tá? Lembrando que essas doenças, gente, elas podem infectar o ser humano, tá? Então, elas podem afetar animais silvestres, animais domésticos e também o ser humano. Por isso, elas são importantes aí, tem essa importância médica, né, na saúde pública, tá ok? Então, vamos lá. Mas, Marizinha, todos os protozoários são causadores de doença? Por sinal, eu adoro protozoário, eu acho lindo, por quê? Porque é um organismo unicelular, isso aqui é um paramécium, tá, gente? Olha só que bonitinho, você consegue perceber os cílios batendo, né? Esse aqui é o protozoário ciliado, tá? De vida livre, tá? Você pode achar aí na Lagoa da Pampulha, por exemplo, que em Belo Horizonte, você coleta lá, você vai ver protozoário ao microscópio, tá? São de vida livre e não causam doenças. Inclusive, são bioindicadores de qualidade de água, no caso, água poluída, tá? Então, não são todos que causam doenças, tem os de vida livre, tá certo? Bem, agora, Trypanosoma cruzi é um protozoário causador de doença. Qual doença? Doença de Chagas. Então, toda vez que falar agente etiológico, é aquele agente que causa doença, ou vírus, ou bactéria, ou protozoário, tá? No caso aqui, o protozoário Trypanosoma cruzi, que é a espécie dele. Vetor, também estudante, não pode esquecer, sempre cai sem prova, qual que é o vetor, qual que é o agente? Vetor é aquele que vai transmitir a doença, tá? Então, no caso aqui, o vetor é o barbeiro. Qualquer barbeiro? Não, gente, cuidado, tem muito barbeiro que é fitófago, né? Que alimenta de seiva, por exemplo, os machos, né? E também alguns barbeiros que são predadores, alimentos de outros animais. Tem que ser um barbeiro específico, tá? Um triatomínio. E olha só, tem todo, né, uma morfologia típica, essas pintinhas, né? Um biólogo, professor, pode mostrar para você, se você virar e perceber, o aparelho bucal, ele é reto, tá? E não ultrapassa o primeiro par de patas. Então, tem alguns detalhes que um biólogo irá poder identificar, tá? Então, não é bater o olho, achei o barbeiro da doença de Chagas. Não é assim, tá bom? Ok, então vamos lá. Transmissão. A transmissão se dá pelas fezes que o barbeiro deposita sobre a pele da pessoa enquanto o inseto suga o sangue. A picada pode provocar coceira, facilitando a penetração do tripanossomo pelo local da picada. Marizinha, só por picada que a doença é transmitida? Não. Vou explicar mais para frente para vocês outras maneiras, tá? Mas a maneira mais tradicional, né, mais típica é pela picada do barbeiro. Só um detalhe aqui, voltando aqui rapidinho nesse slide, observe aqui a casa de pau a pique, tá vendo aqui, olha? Uma casa bem simples, cheia de frestas de buraco, tá? O doença de Chagas, gente, ela é muito comum, por exemplo, na Amazônia, tá? E o que acontece? Região de mata, né, onde o barbeiro estava ali vivendo, né, e o protozoário,
ele estava infectando animais silvestres, mas com o desmatamento, com a proximidade do ser humano, da mata, né, pelo meio da agricultura, agropecuária, o homem vai invadindo os ecossistemas e aí vai tendo mais contato, né, com os animais silvestres. E também o vírus, ele consegue então passar aí do animal silvestre para o humano, tá, gente? Então, olhe como que o impacto ambiental de desmatamento, ele é grande, né? A gente está vendo epidemias no mundo, né? Outras doenças surgindo e, com certeza, consequência aí, né, de invasão do homem aí em ecossistemas antes não habitados, tá? Então, uma das maneiras de prevenir a doença, gente, é essas casas aqui sem buracos, né? Casa de alvenaria, tá? Evitar frestas, tá? É uma das maneiras de evitar que o barbeiro aproxime das casas e faça seu ninho, tá? Então, aqui nós temos as fases do barbeiro, olha, ovo e depois ninfas, né? Ele vai crescendo e desenvolvendo e já nasce parecidinho aí com o adulto, né? Aí tem o macho e a fêmea. Então, aqui são as fases de vida do barbeiro, tá? E aqui, gente, essa imagem mostra o tripanossoma no sangue, quer dizer, eu mostrei o vetor, que é o barbeiro, e aqui nós temos o quê? O agente etiológico no sangue, tá? Olha, vocês podem perceber nesse desenho que as hemácias de vermelho e aqui o tripanossomo, e eles, você dá para perceber aqui um flagelo, né, com a membrana. Eu vou explicar para vocês, porque para explicar o ciclo, tem uns termos, você lembra? Amastigota, promastigota, epimastigota e tripomastigota. Então vamos lembrar aqui, faz favor de vir aqui no quadro comigo. Bem, vocês vão ver aqui o desenho, são protozoários, tá, gente? De vermelho seria o núcleo, tá? Aqui, de amarelinho, bem aqui na pontinha, olha, todos têm um amarelinho, é o cinetoplasto, que eles achavam que tinha relação com o movimento do cílio, né? Cine quer dizer movimento, mas não tem nada a ver, tá? É um DNA ali relacionado com proteínas da mitocôndria, tá certo? Aqui o cinetoplasto de amarelinho e nós temos aqui o flagelo, tá? De rosinha. O nome varia com a posição aí, tá? Olha só, olha a posição. Aqui nós temos, gente, olha, o cinetoplasto próximo do núcleo aqui e no amastigota você não tem o flagelo livre. É como se ele não tivesse flagelo, mas ele tem pequenininho e ele não aparece, tá? No segundo aqui, olha, nós temos aqui a fase, vou colocar marcar, aqui é a extremidade do animal e aqui seria o final, tá? Então, no promastigota, tanto o cinetoplasto quanto o flagelo está mais aqui na extremidade da célula, tá? Antes do núcleo. No epimastigota, está mais ou menos entre o núcleo, aqui ó, mais ou menos no meio, olha, entre o núcleo e a extremidade da célula, é o epimastigota. E o tripomastigota, olha só, o flagelo e o cinetoplasto estão depois do núcleo, tá vendo aqui nessa porção aqui, ó? E depois ele vai formando membranas aqui, ó, onduladas, tá? Então tem a ver aí com a posição do flagelo, do cinetoplasto em relação ao núcleo e extremidade da célula. Só para dar uma lembrada, para mim não estar falando aqui e vocês, o que ela está falando, né? Então vamos lá. Vamos para o ciclo da doença, tá, gente? Olha, vamos começar pela picada do inseto. O barbeiro, que é um triatomino, tá, gente? Ele vai picar a pessoa, depositar as fezes e qual o protozoário que vai entrar aí naquela pessoa que foi infectada? Vai entrar, olha aqui, tripomastigota. Deixa eu pegar aqui uma caneta, rapidinho. Tá bom, 8, tá bom. Aqui, ó, tripomastigota, tá, gente? Ó, tá vendo que ele tem aqui, ó, bem onduladinho, tá? Esse tripomastigota, ele vai virar a mastigota, então vai perder esse flagelo grandão, tá? Ele vai virar a mastigota, mudar aí de estágio e ele vai multiplicar, tá? Em células do corpo humano. Ele vai multiplicar e depois ele vai se transformar de novo em tripomastigota, tá, gente? Ele transforma, rompe as células, são células sanguíneas, e caem
no sangue. Nesse momento, é até muito fácil de detectar por exame de sangue. Igual eu mostrei anteriormente, né? Os glóbulos vermelhos com triplomastigota lá. Beleza. O inseto vem, pica uma pessoa, né? Faz o repasto, suga o sangue e se contamina, tá certo? Novamente com triplomastigota. Depois, gente, eles são transformados em epimastigotas no intestino do inseto. Eu tenho transformação no intestino do inseto. Reproduz de forma binária, transforma novamente em triplomastigota e aí ele vai, então, infectar de novo o ser humano, tá? Então acontece esse ciclo, tá certo? Entre o barbeiro e o ser humano. Percebendo aqui, olha, que tem uma reprodução, olha, ele reproduz aqui, uma reprodução binária, tá? Ou assexuada aqui no barbeiro, tá certo? Então esse é o ciclo da doença. Deixa eu apagar aqui. Ok, vamos lá. Ouviram falar que doença de Chagas afeta o coração? Olha, gente, a doença de Chagas, muitas vezes, ela se passa despercebida por muito tempo, tá? Em algumas pessoas, ela passa para a fase crônica, né? E pode, assim, acometer coração, intestino, tá certo? E aí pode causar um crescimento do coração, tá? Ele fica grande, chama de cardiomegalia, tá certo? E pode levar as pessoas a óbito, tá bom? E, infelizmente, às vezes é subnotificado, porque a pessoa fica muitos anos sem sintomas, e aí quando vem aparecer, né, ela já está lá com o coração ou outro órgão já bastante comprometido pela doença, tá? Então vamos fazer um exercício juntos aqui, da FUVEST. Uma pessoa pretende processar o hospital com o argumento de que a doença de Chagas, da qual é portadora, foi ali adquirida em uma transfusão de sangue. A acusação não procede, pois a doença de Chagas é causada por um verme que se adquire em lagoas. Não procede, pois a doença é causada por um protozoário transmitido pela picada de mosquitos. C. Não procede, pois a doença resulta de uma má formação cardíaca congênita. E procede, pois a doença de Chagas é causada por um protozoário que vive no sangue. Um minutinho para vocês pensarem aí. Foca nas coisinhas erradas, né? Na alternativa A, falou de verme. Protozoário não é um verme, tá, gente? Transmitido por picada de mosquito, não é mosquito, é barbeiro, hematófago, né, que suga o sangue, fêmea. Não é uma doença, uma malformação cardíaca congênita, né, você nasce com ela. Está certa a D. Você pode sim transmitir por transfusão de sangue, inclusive de forma oral. Já ouviram a história, o pessoal que comeu açaí, né, que o barbeiro deixou fezes ali e todo mundo se contaminou? Então, existem estudos, relatos de que pode haver contaminação oral com alimentos, até mesmo carne contaminada, né, com fezes, com urina aí do barbeiro, tá? Vamos lá. A doença de Chagas, segundo a OMS, constitui uma das principais causas de morte súbita na fase mais produtiva do cidadão. No Brasil, essa doença atinge cerca de 6 milhões de habitantes, principalmente populações pobres que residem em condições precárias. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, analise as afirmativas a seguir. A transmissão da doença de Chagas pode se dar por via oral, quer dizer, alimentando, né, em várias situações, como a amamentação, pessoas ingerindo alimentos contaminados com fezes ou urina de barbeiros infectados. 2. Os indivíduos que sobrevivem à fase aguda evoluem para a fase crônica e podem permanecer assintomáticos por vários anos ou durante toda a sua vida. E 3. A profilaxia da doença de Chagas pode se dar pela melhoria das habitações, com adequada higiene das moradias e pelo combate ao barbeiro por meio de inseticidas. E aí, quais estão certas?
Se você marcou as 3, está correto. As 3 alternativas estão corretas. Você pode pegar por via oral também, tá? Muitas pessoas podem ficar assintomáticos por vários anos e melhorar a moradia, combater ao barbeiro, também é uma maneira aí de prevenir. Ok. Bem, outra doença que eu vou falar aqui hoje é a leishmaniose, tá? Que deve ter ouvido muito, provavelmente em cães, né? Nós temos leishmaniose canina também, tá? O que é leishmaniose? Causada por um protozoário, tá? Gênero, Leishmania, família Trypanosomatidae, tá? De modo geral, se divide em leishmaniose tegumentar americana e também a visceral. A tegumentar americana vai atacar mais a pele e mucosas, tá? E a visceral, como o nome já diz, atinge vísceras, como o fígado, baço, tá certo? Os órgãos internos. Corrigindo aqui, Trypanosomatidae. Família termina em dei, ok? Falei rápido. Vamos lá. Agente etiológico, quem causa a doença? Leishmania SP, porque aqui pode ser qualquer espécie, tá? Esse é o gênero. Vetor, inseto, qualquer inseto? Não, flebotomíneos. Exemplo, lutsomia, que é o gênero aqui. Transmissão, picada da fêmea infectada que o protozoário passa a uma vítima enquanto se alimenta de seu sangue. As vítimas podem ser humanos e vários mamíferos, canídeos, felídeos e até equídeos. Reservatórios, são aqueles silvestres que estão lá no mato, lá, né? Na floresta, né? Podem ser pequenos roedores, marsupiais, edentados, por exemplo, tamanduá, né? Um edentado. E canídeos silvestres, né? Como, por exemplo, raposa silvestre, etc. Novamente, da mesma forma que eu falei lá, da doença de Chagas, né? A proximidade do homem com esse ecossistema, desmatamento, invasão de hábitats, aproxima aí, né? Esses vetores, tanto com animais domésticos quanto aí com o homem, tá, gente? A consequência aí do nosso é o impacto ambiental. Ciclo de vida leishmania, também passa aquelas fasezinhas, tá? Eu vou tentar falar bem rapidinho para você, simplificar, tá, gente? Também tem aquelas fases, protozoário, né? Promastigota, amastigota. Aqui no caso, o mosquito palha, né? Que é pequenininho, tem de 2 a 3 centímetros, tá? A gente gosta muito de ambiente aí com folhas secas, com umidade, com matéria orgânica, tá? Esse mosquito vai picar, então a pessoa vai passar a fase pró-mastigota. Esse protozoário, ele vai infectar macrófagos e neutrófilos, são células sanguíneas, tá? Vão se transformar ali em amastigota e é exatamente o amastigota que vai ser aí, né? Na hora que o mosquito picar, ele vai então absorver essas formas amastigotas, que vai se transformar em promastigota no inseto e depois vai passar então, né, para faringe do inseto e quando ele picar a pessoa passa novamente a forma promastigota. Então um ciclo de promastigota e amastigota, tá certo? Amastigota para o inseto e promastigota para o homem, são as fases infectantes, tá? Bem, gente, nós temos a leishmaniose tegumentar, tá? Que causa úlceras na pele, feridas na pele e às vezes na mucosa, tá certo? No Brasil, há 7 espécies de leishmania envolvidas. As mais importantes são Leishmania amazonense, região da Amazônia, Ligianas, Leishmania guianense e Leishmania brasiliense, que é mais comum nos outros estados do Brasil, tá? Olha aqui. Depois que o mosquito pica, passa aí semanas ou até meses, podem surgir feridas, tá? Começa com uma região mais inchada, avermelhada, depois de uma ferida muito típica, que tem esse contorno aqui mais alto, com pus, tá, gente? E é uma ferida dolorosa, tá, gente? E a doença, gente, ela tem cura, se tem tratamento e ela pode regredir inicialmente. Agora, a leishmania visceral, que ataca as vísceras, é transmitido pela Leishmania chagas, que é uma outra espécie, tá? E aí já comete órgãos internos, tá? E aí pode levar a óbito, tá certo? É bem grave, tá? E o cão também pode ser contaminado. Agora,
cuidado, o cão passa leishmaniose para você, para mim? Não, o cão não transmite. O mosquito tem que sugar lá o cão e aí picar você, tá certo? Cachorro não transmite leishmaniose, tá? Existem vacina para leishmaniose canina, não existe vacina para leishmaniose humana, tá certo? E a maioria aí dos veterinários opta por tratamento do cão, né? E alguns eutanásia. Aí no caso, o veterinário que vai conversar com o tutor e vai decidir pelo melhor para o cão, tá, gente? Mas não sair matando os cachorros porque eles não transmitem. É o mosquito palha, ok? Bem, espero que tenham gostado dessa aula. Alguma dúvida? Mande para mim no Tira Dúvidas. E até a próxima. Um grande beijo da Marizinha.